Uma mãe com 3 filhos perdeu uma em 2018. Hoje, exatamente depois de 2 anos, no mesmo mês, outro filho faleceu. Isso está previsto? É muita dor. Minha gratidão desde já. Nada garante que a desencarnação de alguém esteja programada para acontecer nesse período que ela ocorre. Porque nós temos os casos que se dão em virtude da própria conduta de determinadas pessoas. Eu não sei que idade tem esses filhos, eu não sei as circunstâncias que isso está acontecendo, mas nós temos pessoas que desencarnam em função do seu próprio livre-arbítrio. Uma mãe pode perder 2 filhos sem que necessariamente esses 2 desencarnes estejam previstos dentro da programação espiritual que aquela família deveria passar, porque eles decorrem muito mais do livre-arbítrio, de uma maneira como esses companheiros estão vivendo e que, de certa forma, acabam encontrando a desencarnação. Mas vamos admitir que, nesse caso que você está falando, não seja exatamente esse. Seja uma mãe com filhos pequenos e ela perde 2 crianças, uma depois da outra. As nossas histórias na Terra não são histórias que necessariamente têm que ter aqui no planeta um final feliz. O Cristo mesmo dizia: o meu reino não é deste mundo. Nós não podemos esperar que a Terra nos conceda uma felicidade que ela não é capaz de oferecer. No mundo onde existe tantas dores, tantas lágrimas, aonde existe tanta crueldade e o coração dos homens ainda tão distante do bem, não é difícil imaginarmos sofrimentos que nos aconteçam que sejam decorrentes da condição social na qual nós vivemos. Nós, muitas vezes, esperamos viver na Terra uma condição de ventura plena. Casamos com alguém na expectativa de que sejamos perfeitamente felizes. Os filhos nos veem, enchem o lar de alegria, mas, de repente, nós recebemos a visita do anjo da morte, que leva os filhos do nosso lar. É uma experiência profundamente amarga. Você olha e fica se perguntando qual o sentido que as coisas têm se quem você tanto amou, você não pode mais ter nos braços, você não pode mais ter perto de você. Mas a doutrina espírita, ela nos oferece uma leitura que nos ajuda nesse processo de consolação. E o primeiro ponto que o Espiritismo vem nos trazer para, de alguma forma, acalentar o nosso processo de sofrimento é a compreensão de que a vida verdadeira não é essa. Nós precisamos, para poder sair do processo de dor e de crise que naturalmente nós atravessamos na perda dos entes queridos, analisando de que a vida verdadeira não é a que nós vivemos. Nós não somos, na verdade, um corpo que possui um espírito. Nós somos o espírito temporariamente vestindo um corpo de carne. Nossos entes queridos que desencarnam, a bem da verdade, libertam-se da cadeia, libertam-se da prisão, continuam existindo e nos aguardam para que nós nos reunamos a eles, num novo momento em que a gente possa exercitar os sentimentos, num local onde a imortalidade nos concede o dom de não experimentarmos do lado de lá a morte. E por que, meu Deus? Meu lar foi visitado pela morte 2 vezes, quando eu ainda não consegui sequer cicatrizar da primeira experiência em que eu tive que devolver a Deus o anjo que ele me deu. Nessas dores que a vida nos traz, há um exercício que nós podemos fazer e que ajuda a diminuir a tristeza da partida dos entes queridos. É nós nos concentrarmos no tempo que ele nos deu
na companhia dos nossos amores. Ao invés de olharmos para os dias sombrios na ausência dos nossos afetos, lembrarmos da felicidade que Ele nos concedeu nos anos que nos oportunizou, em que nós tivemos a oportunidade de poder ter próximo de nós o amor das nossas vidas. Sabermos que Ele esteve conosco, que o amor existe, que nós somos capazes de amar sim, que o amor das nossas vidas não é irreal, eu tive nos meus braços. E saber da imortalidade é marcar um encontro no amanhã para reencontrar com os afetos das nossas vidas. A leitura consoladora que o Espiritismo nos oferece, acenando para nós com relação à continuidade da vida, é o forro que nós precisamos para podermos atravessar de pé as experiências, porque não sabemos a história que tivemos. Não sabemos os dramas que arrastamos de outras existências, mas sabemos de todos aqueles que esperam de nós a nossa resposta para que a gente continue de pé. Se é verdade que nós, de repente, perdemos alguns dos nossos entes queridos, os outros que ficaram esperam pela nossa saúde emocional. Esperam para que nós não os abandonemos a um processo de desamor pela perda daqueles que partiram. Aqueles que aqui estão ainda precisam do nosso afeto, ainda precisam do nosso aconchego e da diretriz que a gente possa lhes oferecer. E, ao mesmo tempo, nós próprios, nós mesmos, precisamos nos reconstruir, nos reedificar por dentro, apesar das dificuldades que a vida nos oferece, para que a gente dê a resposta ao mundo que a gente precisa dar. Nenhum de nós encarnou na Terra a passeio. Alguns de nós trazemos dramas muito profundos, doenças dolorosas que atravessam anos nos hospitais sem perspectivas de cura. Outros que na orfandade ainda cedo são vítimas de vários processos de violência, de abusos, de agressão, perdidos no mundo sem encontrar o amor e o afeto. Outros de nós conseguimos construir o lar, conseguimos fazer o reencontro com os nossos amores, mas em virtude de determinadas circunstâncias que nós trazemos e que desconhecemos por conta do esquecimento do passado, os nossos amores nos são tirados muito cedo para exercitar em nós a capacidade de nós nos reconstruirmos e provarmos que somos capazes de, apesar de todos os golpes da vida, superarmos os nossos dramas, mantermos o equilíbrio na nossa fé, para que a gente se reencontre mais tarde com aqueles que nós amamos. Por isso, o Espiritismo preenche as nossas almas de paz ao nos dizer que os nossos filhos vivem, que os nossos amores nos aguardam, que a vida segue para sempre e que aqueles a quem amamos não esquecem de nós. Nossos filhos já preparam desde agora as guirlandas de luz com as quais eles nos ornarão a cabeça, quando chegar a hora de nós naturalmente retornarmos ao mundo dos espíritos para uma convivência com eles, sem o sofrimento que a terra oportuniza e com a grandeza que teremos alcançado pelo nosso dom de superarmos todas as dificuldades do mundo, mantendo a possível serenidade que a gente consiga ter para o reencontro feliz com aqueles que Deus nos ofereceu e que não deixarão de ser afetos do nosso coração.